No dia 22 de outubro de 2021, acordamos com uma notícia bem triste. Durante a gravação de um filme ambientado no faroeste antigo, o ator Alec Baldwin disparou uma arma cenográfica em cena. Porém, por causa de algum erro que ainda está sendo investigado, a bala acabou acertando a diretora de fotografia Halyna Hutchins, de 42 anos. Ela foi levada para o hospital, mas infelizmente não resistiu. O acidente também feriu o diretor do filme, Joel Souza, de 48 anos. Hoje, especialmente em memória a esses profissionais, vamos te explicar o que são essas armas cenográficas e relembrar outros casos de acidentes fatais em sets de filmagem. Meu nome é Ivan Lima e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, antes de começar, já clica no like e se inscreva, caso você não seja inscrito. Então vamos ao vídeo? A arma cenográfica não é um equipamento de mentira ou de brinquedo. Ela é real. O que muda, na verdade, são as munições. Para você entender isso melhor, precisamos explicar como funciona uma arma de fogo, mais especificamente o revólver, que foi a peça utilizada no acidente. Esse objeto é o mais simples entre todos. Seu funcionamento lembra muito de um canhão antigo. E, por sinal, os primeiros revólveres eram praticamente isso, um mini canhão. A cada disparo, era necessário não só recarregar a bala, mas também a pólvora que iria impulsionar o projétil. Tudo mudou em 1835, quando o americano Samuel Colt, na época com apenas 21 anos, patenteou um novo tipo de arma que resolveria esse tipo do problema de lentidão dos disparos. O jovem criou um revólver com um tambor, onde várias balas poderiam ser disparadas, e assim se iniciava a geração das armas modernas. E é exatamente um desses equipamentos mais antigos que foi usado no set de gravação do filme Rush, com Alec Baldwin, onde ele participava quando o acidente aconteceu. O funcionamento de um desses revólveres depende de 3 peças essenciais: o gatilho, o cão ou martelo e o tambor. O primeiro passo para fazê-lo disparar, como todos sabem, é puxar o gatilho. Esse dispositivo vai acionar uma série de mecanismos feitos de molas e engrenagens que irão fazer com que o martelo da arma seja puxado, ao mesmo tempo em que o tambor posiciona uma bala alinhada à posição dessa peça para ser disparada. Ainda no mesmo movimento, uma outra mola empurra esse martelo ou cão com força para frente, em direção ao tambor, onde está o projétil. A ponta do martelo vai se chocar com uma outra peça do revólver chamada de agulha. É nesse momento que entra outra parte importante do funcionamento de uma arma, que é o design da bala. Uma bala geralmente é dividida em 4 partes, e uma delas carrega o pó propelente, que é a pólvora. A agulha, acionada pelo impacto do martelo, se choca com a bala, fazendo com que haja uma explosão na pólvora e o projétil seja empurrado, realizando assim o disparo. Ou seja, a ponta da bala, o projétil, é a que serve para acertar o alvo. No caso da arma cenográfica, o que muda é esse projétil, que ou está vazio ou é feito de outros materiais, como algodão ou papel. Para você entender melhor, é simples. É aquele chumbinho que tem na frente, que forma a bala na frente. Então, na arma cenográfica não tem esse chumbinho. Como eu disse, até o momento da gravação, não existe ainda explicação para o que aconteceu no set de filmagens do filme Rush, ou seja, se esse tipo de munição não letal é a que estava sendo utilizada no momento. Dessa maneira, não podemos explicar o que deu errado. O que sabemos é que armas reais com balas
não letais são usadas em sets por questão de realismo. Quando o martelo bate na agulha, que por sua vez se encontra com a bala, o barulho e a aparência de um disparo ficam idênticos a um tiro real, além da sensação do coice da arma. Porém, tudo isso sem a letalidade do disparo. Só que não é isso que especialistas em armas dizem. Como eu falei, armas cenográficas são reais e, por isso, extremamente perigosas. Geralmente nos sets de filmagens, onde está sendo utilizado esse tipo de equipamento e munição, profissionais especializados garantem a segurança, verificando possíveis restos de fragmentos que podem ser mortais e realizando a troca de balas e manutenção das armas. Só que isso não é garantia total de segurança. Para piorar, em muitos locais de gravação, é adicionada mais pólvora nas balas para dar mais realismo ao tiro. Acontece que mesmo que o projétil seja programado para não ser letal, a força da pólvora pode causar acidentes fatais. E foi o que aconteceu com o ator John Eric Hession, no ano de 1984. John gravava uma cena para uma série chamada Retrato Falado, que contava a história de um casal de fotógrafos que, na verdade, eram dois agentes secretos. O ator estava entediado com a demora para a gravação de algumas cenas de ação. O set já durava horas e ele estava sentado esperando sua vez de filmar. Chateado, pegou uma arma Magnum 44, muito poderosa, e começou a brincar com ela. Testemunhas dizem que o homem falou, na brincadeira mesmo, que estava tão aborrecido que ia se matar. Ele colocou a arma na cabeça e disparou. O equipamento estava carregado com balas de festim não letais. Porém, como eu já expliquei, a força da pólvora pode ser fatal. A bala não entrou na cabeça de John, mas bateu com tanta força neste membro que fez com que uma parte do crânio, do tamanho de uma moeda, entrasse no cérebro, causando uma hemorragia grave. 6 dias depois, após o incidente, John faleceu com apenas 26 anos. E esse não é o caso mais famoso desse tipo de acidente em sets. Olha só. Em 1993, outra situação parecida chocou o mundo. O ator Brandon Lee, filho do também ator e lutador Bruce Lee, morreu durante a gravação do filme O Corvo. A arma estava carregada acidentalmente com munições de treinamento, que são fatais, e acabou sendo disparada contra ele. Tudo foi registrado e as pessoas que estavam no set perceberam que algo estava errado quando a cena acabou e Brandon não se levantou. Muito além das armas propriamente ditas, fato é que os locais de gravação podem ser perigosos, principalmente quando se trata de filmes e séries de ação. Um dos casos que poderiam exemplificar isso melhor é a do ator Vic Morrow, durante a produção de um longa de ficção científica, No Limite da Realidade. O diretor insistiu em gravar uma cena perigosa na parte da noite. Muitos trabalhadores ainda tentaram convencer o diretor John Landis a não realizar aquela filmagem naquele momento. Porém, ele foi incisivo. A cena envolvia vários elementos complexos, como pirotecnia e a presença de um helicóptero. E o que deu errado foi exatamente a mistura desses dois itens. Fogos de artifício atingiram o helicóptero, que caiu em cima de Vic e outras 2 crianças. Na cena, Vic fugia pela selva durante a Guerra do Vietnã, levando 2 crianças no colo que tentavam proteger os soldados americanos. O ator e um dos pequenos foram decapitados pela hélice da aeronave, enquanto a outra criança morreu esmagada. Uma verdadeira tragédia. Outro caso mais recente ocorreu com a dublê Joy Harris, que tinha 40 anos na data da fatalidade. Joy estava em seu primeiro trabalho como dublê. Antes, ela era piloto em provas de motociclismo. A primeira mulher negra a conseguir chegar nas categorias profissionais, por sinal. Nas gravações do filme Deadpool 2,
Em 2017, a moça acelerou a moto, sendo que deveria frear. Ela invadiu uma outra área do set, a moto acabou batendo em um pequeno pedaço de concreto, lançando a mulher contra uma janela de vidro. Joyce chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Esse tipo de acidente ainda pode acontecer em produções muito menos perigosas. É o caso do cantor country Justin Carter, que em 2019 acabou atirando em si mesmo durante as gravações de um clipe. Existem poucos detalhes sobre a morte do músico, que teve sua privacidade respeitada pela gravadora a pedido da família. O que se sabe é que durante a gravação de uma cena, Justin tirou uma arma do bolso e apontou o equipamento para o próprio rosto. Outra situação atípica foi a de um especialista em efeitos especiais, Courtney Wycliffe, que estava no banco de trás de um carro que acompanhava uma cena do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas, em 2008. O veículo bateu numa árvore e Courtney não resistiu. Existem outros incidentes que nos fazem lembrar como pode ser perigoso o ramo da indústria de produção de conteúdo. Hoje, antes de me despedir, deixo aqui a minha homenagem, assim como de todos da equipe da Fatos, para aqueles que perderam suas vidas tentando levar ao público um pouco mais de alegria e emoção. Por hoje é isso, mas em breve eu estou de volta. Um grande abraço e fiquem com Deus.